Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Eu queria começar essa meditação sobre a virtude da sinceridade contando uma história real. Um professor de jornalismo da Universidade de Navarra, na Espanha, escreveu numa revista um artigo sobre a sinceridade. Diz assim: um belo dia, ao chegar à sala onde trabalho, na biblioteca da universidade, encontrei em cima da mesa uns pedaços de barro pintado de azul escuro. Eram os restos do pequeno recipiente que uso para guardar canetas, lapiseiras, etc. Que azar, pensei, vou ter que comprar outra caneca. Então reparei numa notinha, um pequeno papel quadriculado, cuidadosamente escrito, com letra grande, redonda, artesanal. Li. Estava limpando-a, caiu-me das mãos, quebrei. Desculpe, fui eu. E a assinatura. Virei e revirei o papel e tornei a lê-lo. Por que aquela declaração de culpa? Sem dúvida, manifestava dor, mas era sobretudo uma lição de sinceridade. Senti-me aprendiz. Um jornalista, sempre à caça de notícia, deve descobri-la nas menores coisas. Não duvidei em convocar os estudantes para analisar um caso prático de comportamento sincero. Depois de mostrar-lhes os pedaços da caneca e de ler em voz alta a nota, solicitei a sua opinião. Um deles fez a primeira observação. Como estavam todos os fragmentos, ainda por lá podiam colar e recompor aquela caneca. Um outro deu a ideia de escrever um artigo para um jornal para contar a história, para exaltar aquela atuação como um exemplo de virtude, de sinceridade. Alguém sugeriu, também diz ele, que se levasse à reitoria um ofício de felicitação às pessoas do serviço de limpeza da universidade. Por fim, adotamos duas ideias. Primeiro, colar com cuidado os pedaços de barro para que a caneca continuasse servindo. Em segundo, comprar uma caixa de bombons e deixá-la sobre a mesa, junto à caneca, já recomposta, com uma nota para a pessoa que costumava limpar a mesa, que dissesse muito obrigado, com a assinatura. Na manhã seguinte, veio ao meu escritório a encarregada do serviço de limpeza da universidade. Desejava comunicar-me que havia visto as senhoras que limpam a biblioteca quase chorando à volta de uma caixa de bombons e sem querer abri-la, pois diziam que não a mereciam. Outra lição, pensei. A sinceridade sempre vem da humildade e vice-versa. A partir de então, conclui o seu artigo, comecei a chamar a caneca recomposta de caneca da sinceridade. Uma história bonita na sua simplicidade, que nos mostra como uma pessoa sincera nos atrai e nos dá confiança. O seu exemplo edifica os outros e nos transmite a beleza de um coração bom, de um coração puro, um coração sincero. Só que tem gente que diz: mas que mal existe em dizer uma mentirinha de vez em quando? Não sei o que você pensa em relação a isso, mas eu vou tentar responder mostrando
os males da mentira, comparando-os com as vantagens de dizer a verdade. Podemos chamar dos frutos saborosos que nós colhemos quando somos sinceros. Sabe qual é o primeiro? Os outros vão confiar mais em nós. Da mesma forma que a moça da limpeza daquela universidade, como foi sincera, ganhou a confiança de todos. Se ela tivesse escondido aquela caneca, ocorreria o contrário, como o ditado que diz, né, que a mentira tem perna curta, e realmente é assim, a maior parte das vezes acaba aparecendo. Ela ficaria conhecida como uma pessoa falsa, uma pessoa, né, que não tinha coragem de dizer a verdade, de reconhecer que havia quebrado aquela caneca, e perderia a confiança dos outros. É o que acontece com os pais em relação aos filhos, e muitas vezes, em muitas ocasiões, em muitas famílias, porque quando se tem um filho, seja uma criança, um adolescente, um jovem, que começa a mentir, e mente uma vez, 2 vezes, 3 vezes, chega uma hora que os pais começam a desconfiar, e com razão, porque o filho não tem palavra, a filha, né, não é confiável. E enquanto ela não se corrige, enquanto, né, os filhos não passam a dizer a verdade e voltam a ganhar a confiança dos pais, se tornam, né, sempre um motivo de dúvida. Mas será que ele está dizendo a verdade? Mas será que é assim mesmo? Porque ontem, semana passada, ele mentiu. Um segundo fruto da sinceridade é a paz na consciência. Se nós repararmos bem, quando dizemos a verdade, nós ficamos tranquilos. Quando mentimos, nós perdemos a paz. Pelo simples fato de que nós podemos, ao mentir, até enganar o outro, o irmão, o amigo, quem for, o pai, o professor, mas nós nunca enganamos a Deus. Deus conhece o nosso coração, a nossa vida, e também nós não nos enganamos a nós mesmos, porque a nossa consciência martela. Por mais que tentássemos pensar, não, que isso é normal, todo mundo faz, não tem problema, justificando aquilo que fizemos, no fundo, sentimos uma dor na consciência, um peso, e perdemos a paz. Nos dá um exemplo, um aluno que cola na prova. Ele pode até enganar o professor, mas lá dentro ele não está à vontade, não está contente. Poxa, eu tirei nota, mas tirei enganando, tirei mentindo, dizendo que eu sabia, o que na verdade eu não sabia. Isso tira a paz. E o que fazer então quando temos a consciência pesada para recuperar a paz? Sermos sinceros. Admitir a verdade diante dos outros, como fez aquela senhora na universidade, reconheceu o que tinha feito e já ficou tranquila, porque contou, porque falou, porque foi sincera, e depois reconhecer a verdade diante de Deus. Nós fazemos isso a sós, por exemplo, à noite, se temos o hábito do exame de consciência. Então, antes de deitar, ficamos uns minutinhos pensando no nosso dia, fazendo um balanço, aquilo que eu fiz de bom, aquilo que eu fiz de errado, de mal, o que eu posso fazer melhor amanhã. E ao reconhecer, poxa, isso daqui que eu fiz não está bem, e se eu peço perdão a Deus, se eu me arrependo, eu já recupero a paz, já fico tranquilo, porque pedi perdão. Perdão que a gente encontra, antes de tudo, no sacramento da confissão, quando a gente busca o padre, procura o padre, e pedimos perdão através dele, que representa Deus, que nos perdoa, em nome de Deus, todos os pecados, também as faltas graves. É preciso, em relação a isso, vencer a tentação de não ser transparente na confissão, de não dizer tudo, porque às vezes vem uma vergonha, não é verdade? Poxa, o que o padre vai pensar de mim, mas com que cara que eu vou dizer isso ou dizer aquilo? Então pode vir a ideia de que é melhor mentir, é melhor esconder. E é uma grande besteira. O Papa Francisco costuma explicar de uma forma muito gráfica
ele diz assim, que é normal sentir vergonha. É sinal de que nós temos dignidade, que nós temos consciência, de que não estamos acostumados com o mal, não somos pessoas corrompidas. E por isso ele fala, no meu país, se referindo à Argentina, a pessoa que não tem vergonha é chamada de sem vergonha. No Brasil também, em português. Uma pessoa sem vergonha é uma pessoa que já não tem escrúpulo, que já não está nem aí para o bem e para o mal, já se acostumou com o pecado. Isso é ruim. Já não sente vergonha. Então é bom sentir vergonha. É um sentimento humano, natural, mas é preciso vencê-la para pedir perdão. Isso é para receber a graça de Deus, porque o Senhor nos abraça, nos perdoa sempre, e ao final da confissão nos enchemos de paz, de alegria. Então, não tem por que ficar bloqueado e ficar paralisado por causa dessa vergonha. Infelizmente, às vezes, nós também nos desculpamos para não reconhecer os nossos erros. Às vezes damos até nomes diferentes para o pecado. Ao invés de chamar preguiça, a preguiça, isso é, tive preguiça de ir à missa de domingo, preguiça de estudar, preguiça de fazer aquilo que eu tinha que fazer, eu digo, que eu não fui porque eu estava cansado, porque eu não tive tempo. E talvez não estamos sendo muito sinceros, porque lá no fundo nós sabemos que foi pura preguiça. Se fosse para outra coisa mais divertida, já não estaríamos tão cansados e sem tempo nenhum. Ao invés de dizer que ofendemos os nossos pais, que ficamos nervosos, que faltamos à caridade, de repente inventamos uma desculpa. Não, que eu falei assim porque, afinal de contas, os meus pais não me entendem, eles ficam pegando no meu pé e são um pouco chatos. Não, reconhece, eu não devia ter falado assim, eu fui mal educado, pede desculpa para os seus pais, pede perdão a Deus, e aí você vai ter paz no coração. Pois bem, sendo a sinceridade uma virtude tão bonita e que nos traz tantos frutos, é natural que nos esforcemos para adquiri-la, para que ela cresça em nós. E o primeiro, quando desejamos melhorar, é olhar para Cristo. Jesus é o nosso modelo, perfeito Deus e perfeito homem. Aprendemos com Ele a viver de um modo humano, a ser sinceros, porque Jesus sempre disse a verdade. Jesus, ele tinha como princípio para a sua vida e nos transmitiu esse mesmo princípio, que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Tem gente que parece que não consegue dizer sim ou não, sempre fica em cima do muro. Fica enrolando e não fala as coisas de um modo claro. São José Maria, no ponto 330 do livro Sulco, escreveu assim: de acordo, dizes a verdade, quase por inteiro. Portanto, você não é sincero. Não é sincera. Isso é, as meias verdades também são mentiras. É distorcer a realidade. Se você chega para sua mãe e diz: mãe, que a minha irmã brigou comigo. Pode ser uma mentira, ainda que a irmã tenha brigado. Mas por que ela brigou? De repente você ficou provocando ela um tempão, e ficou pegando no pé, de modo que dizer só que ela brigou não é verdade. Você está passando como inocente e não é assim, então é preciso contar a história inteira. Sinceridade que Jesus praticava em todos os momentos, também quando ele precisava corrigir alguém. Cristo não enganava as pessoas dizendo que era bom o que era mal. Mas é bonito perceber no Evangelho que Cristo, quando corrigia, ele dizia a verdade com caridade, sem ofender. Porque ser uma pessoa sincera não é chegar e falar tudo na cara dos outros e ser mal educado. Então você chega lá para o seu amigo e diz: nossa, cara, você é um idiota. Ou chega para a colega: fulana, a sua roupa é horrível. Ou para o professor: professora, o senhor é muito burro. Isso não se faz, isso não tem sentido.
se fosse para corrigir, se fosse para dizer algo do tipo, é preciso dizer a sós, com jeito, sem magoar, e aí sim estamos sendo sinceros, mas também estamos praticando a virtude da caridade. Algumas vezes nem interessa dizer, é preciso calar, né, ficar em silêncio, não preciso dizer tudo o que eu penso dos outros, se a pessoa estiver aberta para ouvir, posso dar um conselho, posso ajudá-la a melhorar, mas sempre com respeito, sempre com caridade. Solução, portanto, para imitar Jesus, para sermos sinceros, é extinguir a mentirinha da nossa vida. Aí você talvez me dissesse, poxa, padre, mas nem para evitar uma preocupação para minha mãe, ou para não levar uma bronca do meu pai, ou para não ser prejudicado na escola. Também nessas situações. Nem uma vezinha. Nem uma mentira aparentemente inocente. Porque, no fundo, quem diz mentirinhas é mentiroso. Essa que é a questão. Quer dizer, vai se acostumando em resolver os problemas mentindo, ao invés de ter coragem, dizendo a verdade, reconhecendo o erro, como fez aquela mulher na universidade, que falou o que tinha acontecido, venceu talvez um medo inicial, e ficou tranquila, e deu bom exemplo, e saiu ganhando porque foi colocada como modelo, porque ganhou a confiança de todos. Assim foi a vida de Nossa Senhora. Era uma mulher de palavra, sincera, em quem se podia confiar. Vamos pedir a ela que nos ajude a ser também sempre muito sinceros. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.